Muito bem, senhores, voltamos para a terceira parte aqui da nossa aula, né? A primeira aula aqui para pós-penal 23 do Legal em Direito Penal e Processo Penal, e nós estávamos antes do intervalo falando qual será a nossa programação, nossa expectativa de programação. Vamos seguir falando agora acerca da bibliografia básica. Sei que vocês têm esse material, mas vamos passar rapidamente por ele. Então, na Bibliografia Básica Nacional, nós vamos encontrar alguns livros que eu coloquei aqui, são livros bem antigos, não é? Mas que, embora muitas das coisas da legislação tenham mudado, né, eles são livros básicos para a gente entender alguns fundamentos interessantes, né? Vale a pena consultá-los. O Walter P. Acosta, não é? O Andreucci, que é nosso professor, inclusive, do Legal, e nosso amigo, né? Traz aqui o seu Manual de Direito Penal. Aníbal Bruno, básico. Fernando Capês, o grande professor Fernando Capês, né? Tanto em processo penal quanto em direito penal. O grande professor Rodrigo Capobianco, aí é brincadeira, né? Eu coloquei aqui apenas como um autoelogio, né? É uma brincadeira de minha parte, mas o nosso livro é bem interessante, esse livro Decisões Favoráveis à Defesa, né? Paulo José da Costa Júnior, comentários do Código Penal, Rogério Sanches Cunha, né, falando do Manual de Direito Penal, Celso Delmanto, Código Penal comentado ainda, continua sendo um grande livro, curso de Direito Penal do recém-falecido, poxa, que perda enorme que nós tivemos, né? René Ariel Dotti, o grande professor paranaense, nos deixou recentemente, né? Bento de Faria, Código Penal comentado, Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Ada Pellegrini Greenhover, além dela, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarenz Fernandes, Nulidade no Processo Penal, e posso citar aqui também Recursos no Processo Penal, Nelson Gria, Comentários ao Código Penal, Damásio, nosso grande Damásio, que nos deixou também há pouco tempo, no seu Código de Processo anotado, Auri Lopes Júnior, né, grande professor, né, Direito Processual Penal, e o grande José Frederico Marques, Tratado de Direito Penal. Além disso, Mirabete não poderia faltar, né, tanto no penal, processo penal, execução penal também, Edgar Magalhães Noronha, direito penal, o grande professor Guilherme de Souza Nucci, né, muito atualizado, né, tanto no Código de Processo Penal como no curso de Direito Penal, Luiz Regis Prado, Direito Penal Econômico, o grande Alberto Silva Franco, junto com o Rui Stocco, organizando lá o Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial, bem como o Código Penal também. Francisco de Assis Toledo, um livro básico, importantíssimo, Princípios de Processo Penal, e Fernando Acosta Torinho Filho, Processo Penal, né? Aí algumas indicações para vocês, dentre tantas outras que nós poderíamos passar, ok? Sobre a metodologia e didática de ensino superior, os professores me passam aqui, né, que no primeiro módulo terá a técnica de análise temática, conhecimento científico, tipo de normas técnicas, elaboração do trabalho científico, conceitos e estruturação de uma pesquisa, variáveis envolvidas, os métodos de coleta de dados, projeto de pesquisa, didática de ensino e ciência jurídica. E, no segundo módulo, tendências contemporâneas em educação e o papel da didática, planejamento de ensino, escolha de objetos, seleção de conteúdos, avaliação do processo ensino-aprendizagem. Mas, repito, qualquer dúvida que vocês possam ter, é importante que tirem diretamente com os professores da área, ok? Bom, então agora eu gostaria de começar aqui uma segunda parte da aula, falando mesmo, explicando para vocês alguns aspectos aqui, como uma aula introdutória, né? Uma aula magna, uma aula que possa realmente ser disparatada das demais aulas, mas eu gostaria de falar para vocês, mesmo aqueles que não são advogados,
né, tem muitos funcionários públicos aqui, né? Mas eu gostaria de trazer uma luminosidade a esse tema que está aqui ao nosso lado, advocacia criminal, né? O tema advocacia criminal. Falar um pouco da importância da advocacia criminal nos dias atuais, né? E com isso reforçar o quão é importante que você se atualize, se gabarite para poder atuar, né, com grande proficiência nessa área, ok? Então, trago aqui algumas pessoas importantíssimas, né, como é o caso do grande advogado Evaristo de Moraes Filho, né? Então, ele dizia o seguinte: as pessoas discriminam o advogado criminalista, pois acham que nunca acontecerá com elas. Quando as pessoas pensam assim, são cruéis. Então, ele fala desse preconceito que a área criminal leva consigo, né? E que os próprios advogados criminalistas também acabam levando consigo essa pencha, né? E as pessoas acham que o direito penal e o processo penal estão muito distantes, são para bandidos e que isso nunca acontecerá com elas. Às vezes não acontece mesmo, mas a verdade é que ninguém, nenhum de nós está isento de diante de uma falha, diante de um erro, de uma desatenção, ou mesmo de algum ato translocado, ser processado criminalmente, ou ter um filho processado criminalmente, ou ter um marido processado criminalmente, ou ter um neto processado criminalmente, né? Não podemos ter essa distância. As pessoas acham que não acontecerão com elas, mas pode acontecer, né? Aqui nós trazemos também uma grande referência, aliás, na bibliografia, nós temos, deveríamos ter mencionado o livro Criminologia, desta pessoa que é ímpar, chamado Roberto Lira, né? Roberto Lira é um dos grandes atuantes aí na elaboração do Código Penal, no Código de Processo Penal, né? É um grande nome ao lado de Nelson Hungria, e o Roberto Lira era do Ministério Público, ele era promotor público à época, né? Esse era o nome que levava. O promotor de justiça de hoje era o promotor público de ontem. E olha o que diz Roberto Lira. Ele diz assim: a lei penal não mergulha no oceano da criminalidade, sobrenada-o em braçadas dirigidas. Então, falando do alcance da lei penal, né? Será que a lei penal alcança todos? Será que ela mergulha no oceano da criminalidade? Será que ela procura entender, investigar exatamente quais são esses meandros? Ou ela simplesmente é superficial e nada em braçadas dirigidas? Poxa vida, dá para a gente pensar demais sobre este tema, né? Na sequência, nós temos também aqui o grande Rui Barbosa, né? Então, dizia Rui Barbosa: justiça tardia é injustiça manifesta e qualificada. Muitas vezes eu coloco isso nas minhas petições. Justiça tardia é injustiça manifesta e qualificada, porque realmente a prestação jurisdicional ela deveria ser muito mais célere. Isso é princípio lá da Constituição, da celeridade, garantia constitucional, mas estamos longe de alcançá-la, né? Então, demorando demais, a justiça se torna injustiça, ok? Muito bem. Seguindo aqui, eu gostaria de dizer para vocês que a advocacia criminal, na atualidade, então vamos discutir aqui neste bloco, no bloco seguinte, a advocacia criminal, né? Então, a advocacia criminal, na atualidade, ela tem que considerar alguns pontos, ela deve considerar alguns pontos, né? Que pontos esses, né? Então, primeiramente, a interdisciplinariedade do direito penal. Então, para você ser um advogado completo hoje em dia, você precisa entender a interdisciplinariedade que o direito penal traz. Nós já falamos isso no bloco anterior, mas é muito relevante entender, por exemplo,
que o direito penal está muito ligado ao direito civil. No direito civil, nós temos as questões dos contratos e, consequentemente, as fraudes, as relações comerciais que se estabelecem, né? E ali há muitos conflitos que muitas vezes são dirimidos na área criminal. No direito imobiliário nós temos regras importantíssimas que resvalam, que são uma zona de interseção com o direito penal, como é o caso do parcelamento de solo, como são os casos dos danos. Saibam que até mesmo a lei de locação traz lá infrações penais para quem se comportar com determinadas atitudes, né? Temos ali uma relação direta do direito penal com o direito de família. Sim, aliás, o próprio Código Penal, né, ele trata acerca de assuntos diretamente relacionados ao direito de família. A partir do artigo 235, temos lá no Código Penal todo um capítulo tratando, todo um título, né, tratando dos crimes contra a família. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, abandonos, como abandono material, abandono moral. Vejam, inclusive, o que é o abandono material? É deixar de pagar a pensão podendo pagar, né? Mas isso é um assunto civil, professor. Sim, é um assunto civil, né? E que muitas vezes encontra soluções no próprio direito civil. Mas, se o direito civil não resolver esse conflito de interesses, o próprio direito penal pode resolver, assim como as questões relacionadas à tutela, do poder familiar, e tanto casamento e outros aspectos que envolvem ali. Ok? Então, o advogado trabalha na área de direito de família, ele não é completo se ele não entende as consequências que algumas atividades dentro do direito de família pode gerar ali para o direito penal. Né? Então, são algo que a gente precisa ter em mente. O direito administrativo também tem total relação com o direito penal, né? Porque o direito administrativo ele regula, instrumentaliza, organiza, né, as regras do Estado, as relações entre o Estado e a sociedade. E, diante disso, o direito penal vai passar por ali constantemente. Veja, por exemplo, a problemática das autuações, as pessoas que são autuadas, as corregedorias, né, de determinadas categorias, que são muito atuantes e que muitas vezes têm ali consequências também no próprio direito penal, né? O direito tributário tem uma relação intrínseca, conforme até já falamos anteriormente aqui, intrínseca com o direito penal, né? As fraudes fiscais, né? Às vezes extrapolam a ideia simplesmente administrativa, tributária, que o fisco traz, e acaba chegando em aspectos criminais, tanto do contribuinte quanto dos órgãos fiscalizadores, né, da própria administração pública, os fiscais, depende da sua atitude, pode ser punido também, né? Isso é muito relevante. Com o direito ambiental, por exemplo, né, a questão das construções, a questão dos danos, porque quando a gente fala em meio ambiente, parece uma coisa distante, que está lá no meio da floresta, no meio da selva, mas isso, o direito ambiental atua em ambientes urbanos também, claro e evidente que existe isso, né? Eu, por muito tempo, e ainda hoje trabalho, mas antigamente muito mais, para uma construtora, uma grande construtora em São Paulo, trabalhando apenas e tão somente com regras criminais, e muitas delas ambientais, porque quando essa construtora abria, fechava um terreno para começar ali a divulgar uma construção, a polícia ambiental chegava lá para avaliar o solo, isso, aquilo, e aí o advogado tinha que interferir, né? Com o direito previdenciário, as fraudes que existem, né, nós temos vários crimes que no decorrer das aulas nós veremos aqui, que são chamados de crimes previdenciários. Não existe um capítulo exclusivo, são os crimes previdenciários, mas há, né, espalhados no Código
Penal, diversos crimes previdenciários, até mesmo com o direito trabalhista há uma relação intrínseca, né? Porque há ilícito nas relações empregatícias e exercício de atividades. Há um capítulo próprio no Código Penal tratando dos crimes contra a organização do trabalho, do artigo 197 até o 207, lá do Código Penal, tratando sobre esses assuntos, né? Com o direito internacional, a questão das extradições, né? E outros tantos fatores, outras tantas regras, né? Com o direito médico, com o direito da saúde, as questões da genética, dos danos, né? Quantas coisas que ocorrem, com o direito eleitoral, né, fraudes ali nas eleições e outras tantas coisas, poxa vida. E outros. Então, a advocacia criminal, ela hoje, modernamente, ela não fica apenas com uma visão pura e simplesmente do tipo penal, ali, do crime, da pena, e sim há de se ter um entendimento dessas relações, né? Porque um advogado, um bom advogado, ele não basta ele atuar criminalmente, saber ali do processo, é claro que isso é fundamental, mas ele precisa entender um pouco também dessas outras áreas, especificamente quando ele for atuar. Esse é um aspecto de advocacia, de moderna advocacia, ok? Bom, um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção dos senhores aqui, e é um aspecto muitíssimo relevante, que também nós já falamos um pouco anteriormente, é o julgamento da mídia e da sociedade, né? Nós vivemos em épocas turbulentas, muitas pessoas buscam deixar o Brasil por conta da insegurança que muitos lugares, não é em todo lugar do Brasil, tá? Mas principalmente nas grandes e médias cidades do Brasil, a insegurança pública que nós vivemos, né? Então, em busca de qualidade de vida, as pessoas vão embora. E isso gera um reflexo, né? Eu sempre digo que é o seguinte: nós temos a temperatura e a sensação térmica, né? E, embora a temperatura esteja 30 graus, quente, a sensação térmica às vezes é de 40. E aí o que acontece? O que eu vou sentir realmente ali não é a temperatura, e sim a sensação térmica. Traduzindo isso aqui para o nosso direito criminal, às vezes, pessoal, a sensação de insegurança é ainda muito maior do que a própria insegurança que existe, né? E essa intranquilidade faz com que as pessoas se aprisionem, fiquem presas, encarceradas dentro dos seus lares, né? Não possam colocar sequer o nariz para fora de casa, muitas vezes, né? Então, isso tudo, pessoal, é algo que acaba tendo um reflexo na mídia e na sociedade. Então, as pesquisas que envolvem as questões da criminalidade sempre vão dar conta de uma necessidade de endurecimento das regras criminais. Isso a gente vê constantemente. As pessoas dizerem que é necessário uma punição maior, é necessário prender, quanto mais prender, melhor. Esse é o julgamento, em geral, da mídia e da sociedade. E nós, advogados, né, criminais, criminalistas, vamos ter que encarar isso tudo. Por isso, né, a história do direito penal, ela tem avanços e retrocessos nos anseios da sociedade por uma punição criminal, às vezes mais dura, às vezes menos dura, né? Sempre há uma discussão entre o direito penal total, que é um direito penal rígido, muitas vezes com características militares, né? Para um direito penal mínimo, em que há uma intervenção mínima do direito penal, e até mesmo aqueles que advogam pela abolição do sistema penal. Tem algumas pessoas que falam sobre a abolição do sistema penal, pessoal, ok?
Bom, eu sugiro aqui, então, para vocês duas reportagens, né? E já aproveito para dizer que durante as nossas aulas, sempre que possível, não, nem sempre será possível, mas sempre que possível, nós vamos, no decorrer da aula, colocar vídeos. Não que nós vamos editar, né? Infelizmente, a gente não. Antigamente nós fazíamos isso, mas hoje em dia não é mais possível baixar esses vídeos e colocar diretamente para os senhores, porque poderemos ter alguma questão sobre direitos autorais, sobre os cliques que as pessoas têm lá no YouTube, mas sempre nós buscamos matérias do YouTube, né? Então, em alguns momentos, como é esse momento agora, já vamos experimentar isso na primeira aula, eu quero que vocês deem uma olhada em duas reportagens, né, do Jornal da Gazeta, aqui de São Paulo, e do Jornal da Cultura, da TV Cultura aqui de São Paulo também, né, que são vídeos extraídos do YouTube, vídeos rápidos, né, tem ali mais ou menos 4 minutos cada um, e que vocês, eu peço para que vocês deem pausa no vídeo atual, na nossa aula aqui, dá pausa, e clique nesses links que eu estou passando para vocês, né? Você pode ou clicar no link e já ser direcionado para o YouTube, ou então você pode copiar, não copiar, assim, pintar, né? Copiar e colar na timeline que aparecerá lá esses vídeos, né? Então, são dois vídeos, um da TV Gazeta e outro da TV Cultura, e esses vídeos tratam basicamente de um assunto: bandido bom é bandido morto. Isso é uma opinião em regra da sociedade. Então, gostaria que vocês vissem essas duas reportagens, né, falando sobre bandido bom é bandido morto. E depois voltem aqui na nossa aula. Depois despausem o vídeo para voltar aqui na nossa aula. Vai lá e já volta. Interessante, né, pessoal? Então, é muito interessante a gente pensar, né, como a sociedade está reagindo a isso tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais uma pausa, a última pausa aqui da nossa aula, e a gente já volta com o último pedaço da aula.